Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje venho dar-vos aqui umas dicas para vos ajudar a lerem mais. Então, está tudo pronto? Tem toda a gente aqui? Papel, caneta, tudo? Ok, então vamos lá. Eu já coloquei em prática estas dicas há muitos anos que as coloco em prática e realmente resultam bastante bem comigo. Portanto, depois digam-me aqui em baixo nos comentários se estas dicas também resultam convosco e se vocês também têm mais alguma dica para dar para começar a aumentar o ritmo de leitura e aqui a quantidade de livros que se lê normalmente durante um ano. Então, a primeira dica que eu tenho é compromisso com pequenos objetivos. É verdade. Vamos imaginar que eu só leio 3 livros por mês. Está ok, eu normalmente 3 livros por mês, ao fim de 12 meses, é muito livro lido. Mas vamos imaginar que eu realmente quero aumentar e quero, em vez de ler 3 livros, quero ler 6 livros. Ok, então calma. Não é logo dizer assim, eu este mês, em vez de ler 3 livros, eu quero ler 6. Não, calma. É aumentando assim aos bocadinhos, que é para depois também tornar-nos confortáveis com os nossos objetivos. Então, por exemplo, em vez de colocar logo a meta dos 6, colocar, por exemplo, a meta dos 4 e ver como é que nos damos, ver se, por exemplo, porque todos os meses são diferentes e depende das nossas profissões. Há profissões que exigem mais nós de um mês do que no outro, há sempre algum trabalho a mais naquele mês do que no outro, há sempre um mês mais estressante do que o outro, todos os meses são diferentes, todos os meses do ano são diferentes. E então realmente é preciso ter isso em atenção, ver, por exemplo, se naquele mês nós realmente podemos ler mais, se naquele mês temos que ler menos, se naquele mês em que podemos ler mais, será que podemos acrescentar mais um livro? Será que isso é possível? Então pronto, então ver dentro de um contexto global como é que se pode ir aos poucos aumentando os objetivos até chegar ao grande objetivo. Depois, outra dica é diversificar o TBR. E eu vou explicar porquê. Porque não só permite lermos vários livros ao mesmo tempo, e isto ajuda muito, porque, por exemplo, há livros que eu considero assim que não exigem tanto a nossa atenção, que podem ser lidos, por exemplo, à noite antes de adormecer. Esse género de livros normalmente pode ser diferente daqueles livros que todos nós líamos quando íamos para o trabalho, na época em que tínhamos que ir para o trabalho, antes do trabalho ficar preso nos nossos computadores. Pronto. Então realmente acho que a diversidade dentro do próprio TBR não só ajuda a que possamos ler vários livros ao mesmo tempo, mas também ajuda a que nunca fiquemos entediados com o género literário, porque há sempre livros que depois conseguimos ler mais rápido que outros, porque são mais emocionantes do que outros, e então normalmente esses livros de leitura rápida normalmente costumam combater aqueles de leitura que dá mais para refletir, que é uma leitura mais lenta, e portanto aqui a diversidade dentro do próprio TBR é muito, muito importante para conseguirmos ler mais livros, mas também de forma mais diversa para não se tornar um ato monótono. Terceira dica, fazer da leitura um hábito do dia a dia. Eu presumo que toda a gente coma pelo menos uma refeição por dia e, portanto, são estes pequenos hábitos, não é? Que fazem parte das nossas rotinas, e então tornar a leitura também uma parte da rotina é muito, muito importante, e eu depois vou explorar aqui mais um bocadinho esta parte da rotina num outro vídeo que eu vou fazer sobre a minha própria experiência, mas queria deixar aqui realmente este fator, que é não prescindir de minutos de leitura, daquele momento específico de leitura, porque já tem que fazer parte do hábito da rotina em si, e não necessariamente a leitura tornar-se só um hobby que se faz entre 3 a 5 vezes por semana, por exemplo. A próxima dica é, de facto, eu acho que sempre que eu vejo alguém a dar dicas, dá sempre esta dica e é super, hiper, mega importante, que é dar DNF a um livro que não estamos a gostar. O DNF significa Did Not Finish, ou seja, é um livro que começamos e que não chegamos a terminar por vários motivos, e sendo um deles aquele que talvez nos desmotive mais a ler, que é o facto de não estarmos a gostar da história e do livro em si. E, portanto, é muito, muito importante dar DNF sempre que necessário. É muito importante dar DNF sem qualquer tipo de culpa associada, porque, no fundo, aqui a leitura é para nós gostarmos daquilo que lemos, é para nós sentirmos prazer enquanto lemos, é suposto fazer-nos tirar deste mundo e permite-nos viajar num tempo em que nós não podemos viajar e que
custa a toda a gente. E portanto, realmente, de facto, é importante dar DNF a um livro que nós estamos a gostar, que se calhar até seja muito pesado para aquela altura em que estamos a ler e isso tudo. Isso acontece-me imenso, é muito, muito raro eu não terminar um livro, mas é muito frequente eu começar livros e depois não os terminar logo por vários motivos, ou porque há leituras mais interessantes que se metem pelo meio, ou porque naquela altura eu não estou com o espírito certo para ler aquele livro e então eu acabo sempre por adiar mais um bocadinho a leitura, porque realmente ajuda-me imenso, porque depois quando pego no livro já estou mais motivada de novo. E por fim, a última dica é organizar o TBR. Por favor, é importante organizar o TBR se nós queremos começar a ler mais. É importante ter um TBR, por exemplo, anual e depois ter um TBR mensal, e eu depois também vou falar um bocadinho mais sobre como é que eu construo aqui os meus TBRs num próximo vídeo, mas acima de tudo o TBR tem que ser uma espécie de bússola pela qual nós nos podemos guiar. Então, por exemplo, se nós temos um TBR anual, é muito mais fácil irmos inserindo aos poucos nos TBRs mensais os livros que nós queremos ler ao longo de todo o ano. Torna-se muito mais fácil. E até mesmo os TBRs mensais, eles servem muito para nos orientarmos em relação às leituras. Por exemplo, se há um mês em que eu sei que não consigo ler tanto, mas sei que no mês a seguir vou conseguir ler mais, é claro que eu vou colocar menos livros na minha mesa de cabeceira naquele mês em que eu não consigo ler tanto e colocar mais livros na mesa de cabeceira no mês em que eu já consigo mais. E de alguma forma é como se nós estivéssemos a afunilar o nosso TBR gigante. Eu não sei como é que está o vosso TBR, mas o meu é uma prateleira inteira, ok? E ajuda-me imenso o TBR mensal porque eu consigo escolher de entre aquela prateleira enorme de livros que eu tenho para ler, os livros com os quais eu sinto que vou gostar da leitura deles naquele momento em que estou a ler. E então construir o TBR mensal ajuda-me imenso porque eu consigo afunilar de facto as leituras que eu quero de acordo com o meu estado de espírito, de acordo com o facto de se eu vou estar muito ou pouco ocupada naquele mês, se eu tenho alguma leitura conjunta ou não, ajuda mesmo muito. É muito, muito importante organizar o TBR. Eu adoro organizar o meu TBR, dá-me imenso prazer e acima de tudo é super normal se nós nos primeiros meses não conseguirmos cumprir o TBR. No sentido em que, apareceu um livro novo e eu quero muito ler e então comecei logo a ler, mas ele não estava no TBR inicialmente. Ou, na verdade, eu não consegui terminar todos os livros que eu queria para o meu TBR. Mas não há problema nenhum, porque acima de tudo o TBR tem que ser uma bússola pela qual nós nos podemos guiar ao longo de todo o mês ou de todo o ano, se nós quisermos. Porque o ato da leitura, lá está, ele tem que ser um hábito diário e tem que ser algo que nós estejamos dispostos a despender o nosso tempo, porque essa é que é a verdade. E, portanto, é claro que não precisamos de ficar ai meu Deus, eu não consegui cumprir o TBR e não sei o quê, porque isso acontece imensas vezes, há imensas novidades que se metem pelo meio, há arcos, há, enfim, livros que eu tenho que ler assim de última hora, acontece-me imenso mesmo, mas mesmo assim eu consigo normalmente cumprir mais de metade do meu TBR agora, porque eu já consigo organizá-lo muito bem. E não parece, mas organizar o TBR e não ter aquela dúvida de eu não sei o que é que eu vou ler a seguir, quando na verdade eu já tenho uma lista de livros estipulados para ler durante aquele mês, ajuda imenso, porque depois há sempre um motivo para ler, nem que seja o próximo livro que temos no TBR. E portanto foram estas aqui as minhas dicas. Digam-me tudo aqui em baixo nos comentários se vocês têm mais alguma dica, se vocês gostaram destas dicas, digam-me tudo. Vamos falar sobre como ler mais, porque realmente é muito, muito importante o hábito da leitura e o ato de ler e eu quero mesmo saber tudo. Se vocês tiverem mais alguma dica, digam-me mesmo aqui em baixo. Não se esqueçam de subscrever o canal e de ativarem o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Não se esqueçam também de me seguir no Instagram, @oslivros da Ana Teresa, e então nós vemos no próximo vídeo. Adeus, boas leituras!